Vamos à parte 2 do nosso estudo com Derek Prince. Parte 2, culto e ocultismo, as armadilhas de Satanás reveladas. Agora vamos para a segunda fase do nosso ensino, heresias. Essas são saídas da fé cristã. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 2, que diz o seguinte: Ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. A fé é o cristianismo. Então, aqui estão pessoas que estiveram na fé cristã e se afastaram dela. Não estamos lidando com descrentes ou pessoas que nunca fizeram uma profissão de fé em Cristo. Estamos lidando especificamente com aqueles que professaram fé em Cristo. E diz: alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia falam mentiras, tendo cauterizada a sua consciência. E dá exemplos de duas doutrinas. Uma é a moda da comida, ordenando que as pessoas não comam certos tipos de carne. Não significa carne no sentido de carne, mas significa comida. Isto é inglês antigo. Nunca deixe ninguém começar a ditar a você sobre o tipo de comida que você deve comer. Nada de carne de porco, nada de bacon. E todo esse negócio não é bíblico. Toda criatura de Deus é boa e deve ser recebida, pois é santificada com a palavra de Deus e oração. Agora, os judeus sob a lei de Moisés eram proibidos de comer muitas coisas, mas nós não estamos sob a lei de Moisés. Há apenas 4 coisas exigidas dos gentios que entram na fé cristã. Primeiro, que nos abstenhamos da fornicação. Segundo, da idolatria. Terceiro, de coisas estranguladas. E quarto, de comer sangue. Não temos permissão para comer sangue com carne. Isso ainda está fora, tanto quanto fornicação ou idolatria. Está na mesma categoria. Isso você encontrará em Atos capítulo 15. Mas não somos ordenados a observar nenhuma outra regra que foi imposta a Israel sob a lei de Moisés. Qualquer tentativa de forçá-lo sob essas regras alimentares e dietéticas, em nome de torná-lo mais espiritual, é demoníaca. Se você não gosta de bacon, não precisa comê-lo, mas não faça disso uma religião. Isso é tudo. Você já notou que as lojas de alimentos saudáveis sempre têm pessoas doentes? Você já notou isso? Irmão, se o evangelho deles funcionasse, eles teriam uma aparência diferente. Por favor, não me entenda mal. Se você não gosta ou não deseja comer certos tipos de comida, você tem total liberdade, mas não deixe que isso se torne uma lei espiritual, porque isso é um engano. Eu estava à beira disso e Deus me puxou de volta. Eu estava bebendo tanto suco de cenoura que estava ficando amarelo, literalmente. Quero dizer, literalmente amarelo. E eu estava falando com um pregador que eu não considerava muito espiritual. Para começar, ele era bem gordo e eu tenho uma espécie de coisa com pregadores gordos. Eu estava dizendo a ele o quão cuidadoso eu era com o que comia. Ele me citou: toda criatura de Deus é boa e nada deve ser recusado. Como eu louvei a Deus por aquele homem. Ele me tirou da beira do abismo. Eu tive humildade suficiente para ouvi-lo e dizer que ele está certo. Eu estou errado. Outra forma de engano satânico mencionada aqui é o afastamento do relacionamento sexual normal do casamento. Não deixe ninguém te enganar para ser super espiritual, vivendo uma vida sexual não natural, porque isso simplesmente não é certo. Se você é casado, você é casado. Totalmente. Digo isso porque mais uma vez vi casos em que havia um certo homem na costa oeste, alguns anos atrás, um presbiteriano batizado no Espírito Santo. Ele disse: vamos lá, esses pentecostais não estão com isso. Eles não te contam metade da verdade. Eu vou te dizer como ser um verdadeiro vencedor. Passo número 1. Você sai e me ouve. Esse é sempre o passo número 1. Passo número 2. Você vende o que você tem. Passo número 3. Você para de viver com sua esposa. Irmão, essas pessoas acabaram uma após a outra em um colapso mental. Fique atento. O evangelho corretamente proclamado é a coisa mais normal.
saudável e sensata do mundo. Nunca se desvie do assunto para ser espiritual, porque você pode ser espiritual, mas é o espírito errado. Vamos dar uma olhada em 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Quero continuar com o tema das heresias. Mas houve também falsos profetas entre o povo, assim como haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias de perdição, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Somos especificamente avisados de que na igreja haverá falsos mestres, que de forma sorrateira e dissimulada introduzirão heresias que trazem condenação para aqueles que as ensinam e para aqueles que acreditam nelas. Isso aconteceu e está acontecendo. Uma heresia significa literalmente escolher, e heresia é, em essência, escolher o quanto da Bíblia você vai acreditar. Toda heresia aceita parte da Bíblia. Todas as heresias afirmam começar pela Bíblia. Todas as heresias citam Jesus Cristo. Mas a essência de uma heresia é que você decide o quanto vai acreditar. Deus não pediu para você tomar essa decisão, e ela não depende de você. Deus diz que esta é a sua palavra, e é melhor você acreditar em tudo. A essência de uma heresia condenável é resumida naquela frase: até mesmo negando o Senhor que os comprou. É uma negação do Senhor Jesus Cristo e sua obra redentora na cruz. E qualquer heresia, qualquer ensinamento sobre o disfarce do cristianismo que toque a pessoa, a natureza e a obra do Senhor Jesus Cristo é uma heresia condenável. É melhor você acreditar que igrejas que podem ser chamadas de metodistas, presbiterianas ou episcopais ou qualquer outra coisa do tipo estão literalmente cheias de heresias condenáveis. Em muitos casos, são os ministros que estão pregando essas heresias condenáveis. Deixe-me dar um exemplo. Deixe-me dizer o que eu acredito sobre Jesus. Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu acredito que Ele é divino eternamente. Eu acredito que Ele nasceu de uma virgem, que Ele levou uma vida sem pecado, que Ele morreu uma morte expiatória, que Ele ressuscitou fisicamente dos mortos no terceiro dia, que Ele ascendeu ao céu e que um dia Ele voltará pessoalmente. Assim como Ele foi visto indo, se você tem algum problema sobre qualquer uma dessas declarações, é muito melhor verificar sobre a fundação espiritual. Qualquer tipo de ensino que negue qualquer uma dessas três declarações acima é uma heresia condenável. Fomos avisados. Não importa o quão respeitável seja a principal fonte dessas heresias condenáveis. São os seminários, eles são a verdadeira fonte dessas heresias. O fato de um homem ter sido treinado em um seminário e ter 3 tipos de graus após seu nome deve ser um aviso para você. Suspeitar de heresias condenáveis. Não acreditar no que ele diz. Em 1 João capítulo 2, verso 18 a 22, novamente um aviso sobre os últimos dias de engano e erro, e um espírito particular de engano, o espírito do anticristo. Deixe-me dizer que o anticristo significa 2 coisas. A palavra anti significa primeiro de tudo, contra, e segundo, no lugar de. O espírito do anticristo tem um trabalho duplo. Primeiro de tudo é contra Jesus Cristo, para tirá-lo da igreja. Segundo, seu design é substituí-lo pelo falso Cristo. Alguém me disse outro dia que conhece a pessoa que a senhora em Washington, e não vou mencionar o nome dela, fala sobre o Cristo, mas é melhor você verificar, porque quando ela fala sobre o Cristo, ela quer dizer o falso Cristo. Isto é muito prevalente. No momento, na maioria das denominações protestantes, o espírito do anticristo está trabalhando para tirar Jesus do caminho. Tenho amigos em igrejas metodistas, e não estou atacando os metodistas, mas eles são metodistas. Eles me dizem, na nossa igreja, Jesus é uma palavra suja. Você pode falar sobre Sócrates, Buda, Platão, Martin Luther King, está tudo bem, mas não fale sobre Jesus. Esse é o espírito do anticristo. É tirar Jesus do caminho. O que essas pessoas não percebem é que esse é apenas o primeiro passo. O próximo passo é colocar o falso Cristo em seu lugar e as Escrituras
indicam que milhões e milhões de pessoas serão enganadas em breve pelo espírito do anticristo. E é melhor você ter certeza de que não será uma delas. Agora, vamos ler sobre isso em 1 João 2,18. Está escrito o seguinte: Filhinhos, é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos se têm levantado. Por onde sabeis que é a última hora, eles saíram do nosso meio. Eles começaram com a igreja cristã, mas eles fazem tudo isso, todos eles afirmam ser cristãos. Mas eles não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram, para que ficasse manifesto que não eram todos dos nossos. Isso é típico. Todo anticristo começa de alguma forma em sua associação com a igreja cristã e depois sai. Sem ser de forma alguma controversa ou pessoal, tivemos a demonstração mais notável disto na pessoa do bispo Pike, que começou na igreja cristã como pregador fervoroso de Jesus. Ele foi confrontado muito de perto por um de seus trabalhadores mais próximos e por outros com a verdade do batismo no Espírito Santo. Rejeitou-o, afastou-se dele e mudou-se para o único outro campo espiritual principal que restava, o campo espiritual do poder oculto e satânico, e terminou com uma morte muito semelhante à de Judas Iscariotes. Lembre-se, as únicas duas pessoas que são chamadas de filho da perdição na Escritura são Judas Iscariotes e o Anticristo. Cada um deles começa na igreja. Mas vós tendes uma unção do Santo e sabeis todas as coisas. É o que diz o restante do versículo. O Espírito da verdade em você deve lhe dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Ele deve responder à verdade e rejeitar o falso. E é melhor você ter esse despertador dentro de você bem ligado, porque você vai precisar dele. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade. Ele não está escrevendo para os descrentes, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Qualquer coisa que entre em conflito com a palavra de Deus é mentira. Vejamos no verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Observe que ele não nega Deus, mas nega o relacionamento dentro da divindade do Pai e do Filho. Basicamente, ele nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio em carne. João 1,4. Está escrito: Amados, não creiais a qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Um falso profeta é uma pessoa com quem um espírito falso. Nenhum profeta opera em seu próprio espírito. Isso não é um profeta. Um verdadeiro profeta opera no espírito da verdade, o Espírito Santo. Um falso profeta opera em um espírito falso. Portanto, quando você encontrar um profeta, experimente os espíritos. É o Espírito de Deus ou é um espírito falso? E se era verdade, então que muitos falsos profetas saíram para o mundo, é 10 vezes mais verdadeiro hoje na América moderna. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que havia de vir. É muito fácil. O espírito, a pessoa confessa que Jesus, o Messias, veio em carne? Se sim, é de Deus. Mas qualquer pessoa que negue que Jesus, o Messias, veio em carne, é motivada e controlada pelo espírito do anticristo. Se você nega que Jesus nasceu de uma virgem, você nega que ele é o Messias, porque o Messias teve que nascer de uma virgem. Esse é o espírito anticristo. Este é o verdadeiro espírito do anticristo. O espírito de heresia e espíritos sedutores, e todos eles se concentram na verdade sobre Jesus.
Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você caiu sob a influência de qualquer ensinamento que, de alguma forma, toca na pessoa, na natureza ou na obra do Senhor Jesus Cristo, é melhor você se limpar. Solte seu espírito e limpe sua mente dessas mentiras venenosas do inimigo e volte para Deus. É arrependimento. Curve-se aos pés da cruz e peça a Jesus para levá-lo de volta. Agora estamos chegando ao terceiro reino, que são as religiões falsas.